irmãos, paz do Senhor. Irmãos, o Senhor me direcionou mais uma vez, a palavra dele que se encontra no livro de Êxodo. Na palavra dele, no capítulo 33, no versículo 18, que o Senhor vai falar aos nossos corações. Vou ler agora com os irmãos, para o Senhor me direcionar, nos direcionar ao que ele nos quer nos falar. Aleluia. E ele fala que Moisés ronga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: Rongo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. Aleluia. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Irmãos, aqui através da palavra do Senhor, o Senhor, eu já tinha visto o título antes, não cheguei a ler, mas ali já o Senhor me fez entender, de algo que eu ando buscando bastante, que eu ando desejando no meu coração, é uma intimidade a mais com o Senhor. Aleluia. Algumas vezes, eu vim para Jesus não tem tanto tempo assim. Se eu não me engano, vai fazer 6 ou 4 anos. Foi em 21, eu já estava com 31 anos de idade. Aleluia. Antes eu já tinha chamado, sim, um forte chamado do Senhor, desde sempre, minha infância, adolescência, juventude, só que eu até frequentava a casa do Senhor, ia visitar, mas eu não tinha compromisso. Mas aconteceu, irmãos, que nesse último chamado, aleluia, o Senhor me pegou, com a forte mão dele mesmo, aleluia, que eu fiquei entre a vida e a morte, Muitos, aleluia, banalizam, acham que é a doencinha da cabeça, Hoje a ciência, a medicina, a psicologia fala mais abertamente, porque devido ao número de pessoas com crises de ansiedade, com síndrome do pânico, depressão profunda ter aumentado, então, casos sendo recorrentes, então, no momento da internet e tudo mais, irmãos, da tecnologia, enfim, a ciência anda estudando mais a respeito. Aleluia. E com pouco tempo, eu vi que eles começaram, aleluia, ver que há uma gravidade, nessas questões de doenças psicológicas e emocionais, de alma ferida, aleluia. Então, antigamente a gente ia no médico, isso é coisa da sua cabeça, vai passar, toma aqui um calmante, mas ali, devido a várias situações, nós sabemos que estresse, leva a morte, irmãos, aleluia. Então não é apenas uma doença do nervo, vamos assim dizer, a raiz pode ser espiritual, pode vir de uma ferida emocional, sim, aleluia. É possível a cura, sim, em Cristo nada é impossível, aleluia. Mas antigamente, aleluia, as pessoas, era fácil você ouvir falta de Deus. Eu concordo em partes, e realmente não é nem uma questão da minha opinião, é em partes, porque é realmente uma falta de Deus, mas é algo que não podemos julgar, porque somos seres humanos, aleluia, e às vezes a gente acha, que está forte, estamos fracos, então é sempre nos convidando à autoavaliação, o Senhor coloque no meu coração, Só que aqui fala de algo que eu andei buscando, porque com esse encontro forte que eu tive com o Senhor, aleluia, ali o Senhor, por meio da misericórdia dele, ele ativou, aleluia, algo que ele já tinha ali me emprestado, que é a audição,
porque a gente escuta a voz do Espírito Santo audível, no nosso ouvido mesmo, ao pé do ouvido mesmo, né? Os irmãos que têm esse dom, né? Sabe o que eu estou dizendo, né? Os que não têm vontade no coração. E foi o próprio Deus que colocou essa vontade, né? Então, eu creio que é para ambos, tanto aqueles que já ouviram a voz audível do Espírito Santo, quanto para aqueles que têm esse desejo no coração, né? Porque se tem esse desejo no coração, foi o próprio Espírito Santo que colocou, né? E os irmãos vão ouvir, né? Para honra e glória do nome dele, e vão saber em breve o que eu estou falando, né? Que é uma voz muito linda, é uma voz muito doce e muito mansa. E ali eu tive esse encontro com o Espírito Santo, na qual me despertou, porque antes de ouvir a voz do Espírito Santo, eu ficava pensando, essas coisas podem ser coisas que o homem inventa, a Bíblia aí pode não ser toda a verdade, foi o homem que escreveu. E ali, eu ouvindo a voz do Espírito Santo, aleluia, além dele ter me trazido nossa, eu não vou falar, irmãos, tudo, porque é muita coisa, daria até para um mini livro, né, esse testemunho, daria até para um livro, mas do que aconteceu comigo naquele momento, por isso que eu falo que foi um grande encontro, na qual eu encontrei com Deus, né? Tive um encontro com Deus, até cair, falei, mas não saí da presença dele, né? Porque quando é um encontro assim verdadeiro, irmãos, eu acho que dificilmente, né, a gente não se rende, né? E Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas e é ele que nos escolhe, né? Não o contrário. E ali foi muito bonito esse encontro que eu tive com o Senhor. Não foi para minha glória, não foi porque eu mereço, não foi porque eu sou maior que ninguém, sou melhor que ninguém. Foi ali algo ali do querer do Senhor. E eu creio que o Senhor tem coisas ainda maiores na vida dos irmãos, né? Porque quando, aleluia, temos Jesus no nosso coração, a gente ali, ele vai fazendo a obra e nós cada dia mais, né, somos parecidos com ele, né? Não nos tornamos ele, nem assim, por assim dizer, chegamos perto, aleluia, mas a gente se torna parecido como está na palavra dele, né? Aleluia, e porque ele vai nos transformando, está na palavra dele que Jesus falou, se queres, obras ainda maiores fará que essas, né? Então é o que eu desejo, que o irmão tenha encontros iguais ou maiores, aleluia, mas que tenha encontros em nome de Jesus, cada vez mais com o Espírito Santo, porque é isso que eu desejo na minha vida. Eu desejo encontros como aquele que eu tive, ou ainda maiores, iguais ou ainda maiores, aleluia. E tanto na minha vida quanto na vida dos irmãos, que eu e os irmãos tenham encontros como esses, iguais ou ainda maiores. Mas então, como está se encaixando aqui na palavra, como o Espírito Santo nos colocou em meu coração, irmãos, aleluia, que o Senhor está nos preparando também para ter encontros maiores que a gente já teve, né? Ou que a gente possa imaginar em ter. Só que a glória do Senhor, irmãos, não é brincadeira. Ele falou aqui com Moisés que tinha um encontro com ele face a face, só que Moisés queria mais, né? E eu entendo essa sede de Moisés. Só que ali o Espírito Santo, né? Deus estava preparando, não, eu vou ter esse encontro, né? Até porque eu quero, fui eu que coloquei essa vontade no seu coração, né? Ele não diz exatamente isso, mas nos dá a entender isso. Mas eu estou te preparando, aleluia, porque o teu corpo, aleluia, corruptível, né, a tua natureza humana não vai aguentar a minha glória. Então é a mesma coisa que o Senhor está falando comigo, está falando com os irmãos, que ele está nos preparando para encontros iguais àquele que a gente tanto tem saudade, né, de aquele encontro lindo, maravilhoso que nos deixou saudade, né, fora outros, iguais e ainda maiores, mas ele está nos preparando. Aleluia, mas quando o Senhor nos fala, quando a gente tem uma sede, uma determinada sede em Deus, né, e Ele pega e nos fala, é porque está bem pertinho da gente receber, aleluia, né, mas o Senhor, Ele está nos explicando, porque muitas vezes demora, aleluia, né, porque somos humanos, temos que ser limpos, purificados, mas que o Senhor até entende, né, que caímos, erramos, mas que a gente aí cuide para que fique de pé,
né? Para que a gente não volte a essa estaca zero, né? De limpeza, purificação, para que a gente ali, de uma forma mais constante, né? Não eventual, tenha encontros aí ainda maiores do que um dia tivemos com o Senhor. Então, guarde essa palavra no coração, por isso que é muito importante, né? A santificação, né? Não é uma questão de ficar rotando santidade, é uma questão de que está na palavra, temos que buscar santificação, purificação, que quem está de pé cuide para que não caia, né? Porque o Senhor até nos levanta, mas a gente vai passar por aquele processo todo de limpeza, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, a importância da gente se manter aí firme em Cristo. Fique na paz de Jesus, né? Que Jesus aí venha invadir o coração dos irmãos e, né, das irmãs, né? Porque, aleluia, é necessário que a gente seja transformado para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Ah, mas o irmão não está assim assado, ele pode estar assim assado, a trombeta vai tocar mesmo, mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor, né? E que a gente venha aí aceitar a transformação, né, irmãos? Não, que não sejamos como Judas, porque botamos, né, julgamos Judas até hoje, né? Só que Judas já caiu nas mãos de Deus, né? É ele que determinou, aleluia, né? O fim de Judas, aqui na terra nós conhecemos. Após ela, pertence a Deus, mas a gente já entende ali, né, que a situação de Judas não era nada boa, né? Ele foi o traidor de Jesus, né? Mas a alma pertence a Deus. Mas que não sejamos um Judas, né, irmãos, que anda com Deus, ouve a palavra do Senhor, dorme com Ele, né, que o Espírito Santo ali batendo a porta, mas não abre a porta para que o Senhor transforme o coração. Aleluia, que não sejamos esse, que sejamos até um Pedro que falha, né, mas que reconhece, aleluia, ali no final, que não é pela força dele, mas sim pela força do Espírito Santo que haverá transformação, né, que devemos usar todos os discípulos ali, aleluia, como exemplo nas nossas vidas, não para julgarmos, não para nos sentirmos melhor, mas para que a gente ali tenha ali uma noção de referência e sabe que o maior exemplo de todos ali, né, não é nem sequer Paulo, né, que ficou aí no lugar de Judas, mas, aleluia, o maior exemplo de todos, né, seja Jesus, aleluia, para que a gente imite, né, porque é engraçado, eu falei de Paulo, ele tinha algo, né, muito bom, né, porque ele veio ali de perseguidor a perseguido, né, e ele mesmo ali declarou, dos maiores pecadores, eu sou o maior pecador, ou seja, tinha humildade no coração de Paulo. Então a gente usa todos como referência boa, eu não quero deixar a ponta solta, como referência boa, até mesmo Judas, para que não sejamos iguais a ele. Então há uma referência boa ali no exemplo de Judas, para que não sejamos igual a ele, para que a gente não fique, né, perdendo tempo, caindo, que nem Pedro caiu, né, que a gente venha se vigiar, aleluia, e que não sejamos também como Tomé, que temos que ver para crer, né, e de uma certa forma passar vergonha, né, porque Deus não vai deixar de ser Deus, mas, né, a gente levar um puxão de orelha aí desnecessário, né, e todos os exemplos, né, de apóstolos, né, que tivemos, entendendo que nós temos que seguir mesmo não é o homem, né, nós temos que, o que o Espírito Santo quer me colocar em meu coração, irmãos, ele deu continuidade ao vídeo é o quê? A gente olha, vamos dizer aí, Davi, um homem cheio de virtudes, mas vimos que cheio de defeitos. Então que a gente usa as referências do que é bom, reter o que é bom. Porque 100% para ser imitado mesmo é Jesus, né? E através do Espírito Santo ele vai direcionar cada um de nós. Então fique na paz de Jesus, continue buscando o Senhor, porque haverá encontros aí lindos, haverá encontros iguais ao que os irmãos já teve ou maiores, para a honra e glória do Senhor, porque também o Senhor coloca no meu coração cumprimento de promessa, aleluia, né, onde a promessa vai se encontrar aí com a realização dela, com o cumprimento dela. Então fique na paz de Jesus, porque Deus vai fazer algo tremendo para esses dias. Fique na paz de Deus.